E aí, galerinha, beleza? Pessoal, eu vou dar continuidade no assunto do Simple Present, certo, pessoal? Hoje a gente vai ver a forma negativa e interrogativa, belezinha? Vamos lá, preste atenção. Opa, deixa eu voltar aqui para o início do slide. Aqui, pessoal, Simple Present, negativo e interrogativo forms. Olha, pessoal, na aula passada a gente viu aqui como é que faz as frases no presente, do presente simples na forma afirmativa, né? E eu expliquei para vocês que o presente simples a gente usa ele para falar de ações habituais, verdades universais, que aqui eu escrevi errado, desculpa. Expressar sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Na forma afirmativa, o verbo fica na sua forma normal, exceto se o sujeito da frase for he, she ou it, que é o ele ou ela. A gente viu isso na aula passada, né? Dei um exemplo, olha só, nesse exemplo aí com o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Pode observar que quando o sujeito for eu, que é o I, o you, que é você, we, que é nós, you, que é vocês, e they, que é eles ou elas, quando o sujeito for um desses, o verbo é escrito do mesmo jeito, é cook. Tá vendo? Já quando nas frases que o sujeito é he, she ou it, que é ele ou ela, vai variar. Até eu expliquei que a variação é o quê? Ganhando S, ES ou IS. Na aula passada eu expliquei quando é que ganha S, quando é que ganha ES, quando é que ganha IS. Tem até uma listazinha do verbo e tem uns slides lá na aula passada, certo, pessoal? Então tá aí, ó. Forma afirmativa, o verbo é escrito do mesmo jeito, com exceção quando o sujeito for he, she ou it. Isso a gente viu na aula passada, tá bom? Para formar negativa, preste atenção, pessoal, que a atividade de hoje é sobre isso. Para formar as frases negativas em língua inglesa, a gente tem que usar dois auxiliares. Esses são os auxiliares do presente simples, pessoal. Que é esses dois aqui, ó, que estão de vermelho aqui, ó, do e o das. Não se fala dois, é do e das. Para formar negativa, tem que usar esse do e o das junto da palavra not. Aí, pessoal, a gente vai usar o do nas frases que o sujeito é I, you, we, you e they. Eu, você e os plurais, que é nós, vocês e eles e elas. E usamos o auxiliar das com o sujeito he, she e it, ele ou ela. Tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui em dois exemplos. Na forma afirmativa, olha a frase. You go to school by bus every day. Você vai para a escola de ônibus todo dia. Aqui está um you, pessoal, Y-O, mas foi um errozinho de digitação. Do you go to school by bus every day? Afirmativa. Você vai para a escola de ônibus todos os dias. Para negar, a gente tem que usar o quê? O auxiliar mais o not. Como o sujeito da frase é you, que é você, é aqui em cima disso. Quando o sujeito for you, a gente usa o auxiliar do. A gente vai colocar you do not, ou então coloquei entre parênteses, abreviado, don't. Ou vocês dizem do not, ou então dizem don't, que é abreviado. Mas não usa os dois não, viu, pessoal? Ou don't, ou do not. You don't go to school by bus. Você não vai para a escola de ônibus. Na forma afirmativa, outro exemplo. Agora eu coloquei um exemplo que o sujeito é ele ou ela. Pedro. Pedro é ele. Pedro studies math on Mondays. Pedro estuda matemática nas segundas. Olha, pessoal, o verbo estudar aí, studies. Ele mudou, ele ganhou um IES. Por quê? Frase afirmativa, sujeito ele ou ela. Como eu disse agora há pouco. Quando o sujeito for ele ou ela, o verbo muda. Eu expliquei na aula passada quais são as mudanças do verbo. Mudou. Aí na negativa, Pedro does not, ou então does. Olha aí, pessoal, já usei o auxiliar does, porque, como eu disse aqui em cima, quando o sujeito da frase for ele ou ela, usa o does. Pedro é ele, então usa o does. Pedro does not. Belezinha, pessoal? Study math on Mondays. Presta atenção, o study voltou ao normal, o verbo estudar, o study. Até eu anotei aqui embaixo. Ele voltou ao normal. Por quê? Porque o verbo só vai variar, pessoal, nas frases afirmativas. Quando for negativa e interrogativa, os verbos sempre vão ser escritos do mesmo jeito, na negativa e interrogativa, sem nenhuma variação. Entenderam, pessoal? Usei o do mais o not no primeiro exemplo porque o sujeito é you. E usei o das porque o sujeito é ele ou ela. Sempre for o sujeito ele ou ela, usa o das mais o not. Tá bom, pessoal? Para interrogar, a gente também vai ter que usar o do e o das. A diferença é o quê? Que agora vamos ter que usar o do e o das colocando eles antes da frase. Olha só, pessoal, na forma afirmativa. You go to school by bus every day. Você vai para a escola de ônibus todo dia. Para negar, olha só o que eu fiz com o auxiliar. Usei o do, porque o sujeito é you. Só que eu coloquei o do antes do you, que é o você. Só é colocar o do antes do sujeito, o auxiliar antes do sujeito. Vira pergunta. Do you go to school by bus? Aí eu esqueci de colocar a interrogaçãozinha aqui, pessoal. Mas na hora da tradução eu coloquei. Do you go to school by bus? A interrogação que eu esqueci aqui na hora de digitar. Forma afirmativa. Pedro studies math on Mondays. Pedro estuda matemática
nas segundas, para interrogar, vai usar auxiliar, ó, dies, e coloca antes do sujeito que é Pedro. Ó, dies Pedro study math on Mondays? Interrogação. Pedro estuda matemática nas segundas. Observe, pessoal, que esse dies ele não tem tradução, nem o dies nem o do, eles não traduzem. Quando ele vem na negativa junto com o not, a gente traduz só o not. Mas na interrogativa a gente nem traduz ele, mas tem que falar ele para virar uma pergunta. Tá belezinha, pessoal? Então é isso. Para fazer negativa, a gente vai usar o do e o dies. O do para o sujeito I, you, we e they, eu, você, vocês, nós e eles ou elas. E usamos o dies com o sujeito he, she, it, ele ou ela. Tá aí nesse slidezinho que eu vou mandar para vocês no grupo, tá bom, pessoal? Exercíciozinho que eu passei para vocês fazerem hoje, tá aqui, ó. I play, coloca as frases na forma negativa e interrogativa. Tá aí um exemplo. I play basketball. Eu jogo basquete. Na negativa, I don't play basketball. Eu coloquei o don't, porque o sujeito é I. Interrogativa, do I play basketball? Olha aí, na interrogativa eu coloquei o do antes do sujeito, que é o I. Coloquei antes, olha, para virar pergunta. O que vocês vão fazer? Vamos colocar essas 5 frases, a letra A, B, C, D e E, nas formas negativas e interrogativas. Ou seja, vão usar auxiliar do mais o not e o dies mais o not. Pessoal, para negar, não precisa, se você botar só a palavra not, tá errado, tem que colocar auxiliar. E para perguntar, você vai colocar auxiliar antes do sujeito das frases. No 2 você vai traduzir essas 5 frases. E no 3 você vai responder essas perguntas. Agora nos 3 aqui você vai responder em português. A gente usa o Simple Present para descrever o quê? Que tipo de ações? Eu disse no início do vídeo. Quais são os auxiliares do Simple Present? Acabei de dizer quais são os dois. Qual é a forma abreviada do not e do dies not? Como é que a gente abrevia? Tá nos exemplos aqui também, ó. Eles abreviados, que eu disse é 2 formas. Ou você coloca assim ou abreviado. Lembrando, só para finalizar, os auxiliares do e dies, eles servem apenas para as frases negativas e interrogativas. Nas frases afirmativas a gente não usa auxiliar. Tá ok? Belezinha? Então é isso. Videozinho curto, dá para assistir todinho. Até mais. Bons estudos, galera.